Eu quero começar minhas palavras hoje, presidente, parabenizando os poetas da nossa terra. E na cidade de Serra Talhada aconteceu o 10º festival de Vamos Fazer Poesia. E um limoeirense arrebatou o primeiro lugar, como também uma limoeirense arrebatou o 12º lugar, competindo com quase todos os estados do Nordeste. Parece que só não tinha um estado. Até com o Rio Grande do Sul, vários estados da nação. E um limoeirense arrebatou, está aqui, Poesia de Limoeiro do Norte arrebata primeiro lugar no festival Vamos Fazer Poesia em Pernambuco. Representando a cidade de Limoeiro do Norte, os poetas e escritor Luiz Gonzaga Maia e Cris Moura, irmã de Carlos Moura. Ela tirou 12º lugar. E o Luiz Gonzaga tirou primeiro lugar. Isso é muito importante, tem que ser registrado pelos anais dessa casa. Fica aqui meus parabéns aos poetas, competindo lá no 10º Festival de Vamos Fazer Poesia, dia 28 que passou agora, 28 e 29, em Serra Talhada, Pernambuco. Então, fica aqui meu registro. Também estava na minha fala aqui, Hélio, abertura do jogo. Parabenizar Davi, que sempre está aí na frente, aí, um grande secretário. Abertura dos jogos escolares é muito importante e começa hoje. Isso aí vai envolver vários times dos alunos, dos colégios do nosso município e é muito importante. Passagem molhada da Maria Dias. Estava com mais de um mês, quase um mês que eu usei essa tribuna, alguns outros vereadores também usaram, Zé Neto, outros vereadores aqui usaram aqui. Essa casa toda teve essa preocupação, porque a gente estava vendo na hora aquela passagem ruir e era um prejuízo muito grande. E prejuízo esse porque o armazenamento, pouco armazenamento d'água que aquela passagem oferece, estava havendo uma infiltração e uma vazão. Mas quero agradecer o secretário, a secretaria Evaldo, agradecer o prefeito, doutor Zé Maria. A correção foi feita. Hoje já estão fazendo ao outro lado, porque o lado de onde recebe água, primeiro lado lá, ao nível das maneiras, foram consertados, ficou muito bem feito o trabalho. Eu acredito que eles hoje terminam o outro lado de baixo e aí vai oferecer condições de armazenar um pouco d'água para poder fazer com que os produtores rurais que plantam seus sítios para poder melhorar, tirar seu sustento, poder viver melhor. Então, parabenizo a gestão. Audiência pública. Eu vou voltar ao que eu tinha dito do passado. As audiências públicas, eu tinha muito medo de audiência pública, porque fizemos muitas audiências públicas aqui para discutir segurança, discutir saúde, e não via os interesses da sociedade para com isso. Mas quando a sociedade se envolve na causa, é totalmente diferente. Como se envolveu na causa da audiência pública, presidente Lúcio, que o vereador Jorge promoveu lá no NIT, como esse agora que aconteceu aqui nessa casa aqui, que a sociedade se envolveu. Quero parabenizar Geni Papeiro, o Sítio Marquinho, o Sítio Saquinho, o Sítio Pacha, Vaso do Cobra, na pessoa do Eliano, que é o presidente da Associação do Geni Papeiro, na pessoa da Verlânia, que é presidente da Associação da Vaso do Cobra, o César Nildo, que foi um idealizador desse movimento para a SOS limpar o rio, salva o rio. Agradecer a presença aqui, parabenizar essa casa na sua presidência, agradecer aqui a presença da Marinha, que esteve aqui, da COGÉ, do IFCE, do IMAB, da Secretaria de Obras e de todas as pessoas que contribuíram no debate produtivo para poder fazer com que se encaminhem soluções para que aconteça alguma coisa para se salvar, pelo menos um braço desse rio, que é muito importante. Eu vi aqui, Domingos, você foi muito feliz na hora das discussões sobre a audiência, e o próprio ex-secretário que estava aqui, o Ítalo, criar as mapas, né? As APAs das cidades. Essa APA criada em Limoeiro do Norte, através dessa casa, e vinculando as leis, criando as leis, se adequando, fazendo com que as ações aconteçam em nosso município, aconteça a exemplo, para poder até a nascente do rio se fazer alguma coisa para salvar esse rio. Nós sabemos que o assoreamento das margens da mata ciliar é um maior causador desse problema, é a agressão humana que faz por onde hoje nós se encontramos desse jeito. A barragem do Castanhão
É outro empecilho porque a água não circula com força e, devido a ficar só um filamento, a mata ciliar se encosta na umidade e está invadindo o rio. Pois não, Hélio? É só para contribuir, Heraldo, só para dizer que APA significa área de proteção ambiental. Porque pode ser que alguém não saiba o significado e a gente fica repetindo APA, né? É isso. Então, são áreas de proteção ambiental, são áreas que não podem ser mexidas de forma alguma dentro de um limite, né, que é estabelecido pela Constituição Federal. Muito bem, Hélio. Pois isso aí precisa ser definido através do IMAB, através dessa casa, através das autoridades, do IFCE, que se comprometeu a ajudar, de toda a sociedade para poder salvar o nosso rio, o Rio das Onças, como é conhecido, né? Então, essa audiência, eu espero, senhor presidente, que os encaminhamentos sigam para poder fazer os direitos daqueles que querem ver estabelecido aquela corrente de água ali, aquele momento de espaço de lazer que era oferecido no passado àquela população dali, daquela região ali toda que fica ali próximo da serra. Falar aqui também de alguns encaminhamentos feitos pelo vereador Heraldo Holanda para com a Assembleia Legislativa. Também fiz um requerimento, Hélio, no dia 9 de março desse ano, à deputada Juliana Lucena pedindo um policiamento efetivo para o distrito do Bixopá. Para minha surpresa, no dia 23 agora desse mês, foi aprovado pela Assembleia Legislativa também, por unanimidade, que se tramite essa solicitação ao governo do Estado para que o distrito do Bixopá tenha seu destacamento policial. Quer dizer, a nossa parte foi feita, a parte da deputada foi feita. Precisa que um acompanhamento agora para se tornar realidade. Nós temos o exemplo aí de outros distritos, de outras cidades, como Lagoinha. Nós sabemos que o distrito, o único distrito que nós temos é o distrito do Bixopá. Compreendido por 23 comunidades, está lá roubo de gado, assalto à mão armada, e a delinquência se infiltrando lá de todos os sentidos, e nós precisamos que nosso distrito tenha, como já teve no passado, um destacamento da Polícia Militar lá. Isso aí foi promessa do ex-governador Camilo, disse: quando eu concluir todo o concurso que eu vou fazer com a parada de aumentar o efetivo policial, é viável isso acontecer. Então, todos os concursos já foram feitos, todos já foram chamados. Então, está na hora. A Assembleia Legislativa deu um passo muito importante, aprovar também, como aprovar essa indicação nossa, Linho, para se construir o hospital e o restaurante ao entorno dos hospitais regionais, no caso, Limoeiro do Norte. Então, aqui, a nossa preocupação dessa casa aqui, dos vereadores de Limoeiro do Norte, é procurar oferecer o melhor para o nosso povo. Obrigado, presidente, pelas tramitações dos requerimentos, que estão sendo rápidos e estão chegando a contento lá, aonde a gente precisa de apoio. Fiz um requerimento que, para mim, eu acho muito importante, pedi até Domingos sobrescreveu e Elinho sobrescreveu hoje, foi lido aqui nessa casa aqui, mas se alguns vereadores quiserem sobrescrever, fica à vontade, eu achei muito importante. O vereador Heraldo Holanda, no uso de suas atribuições legais, vem requerer, que respeitosamente requer que Vossa Excelência encaminhe ao secretário Edson Cleiton de Costa Castro Pimpão, para que eu mesmo promova uma mesa redonda com os criadores de gado de corte de Limoeiro do Norte. Nós sabemos que nós temos um programa Compre da Nossa Gente, Valorize Nosso Povo. Nós sabemos que os criadores de gado de corte de Limoeiro do Norte mandam gado para outros estados, Mossoró, para Baraúna, manda gado para a cidade vizinha, mas nós sabemos que nós temos vários supermercados grandes aqui em Limoeiro do Norte, sem medo de errar, o atacarejo talvez por mês corte 300 boi, sem medo de errar. Aí tem Gildênio, tem outros aí, vários supermercados aqui, Pinheiro. Se comprar 20% do gado de Limoeiro do Norte, não aquece a economia? Então, estamos pedindo ao secretário Pimpão que faça uma mesa redonda com os produtores, fazer um levantamento junto à Emates,
junto aos órgãos fiscalizadores, que para poder se fornecer, precisa ter um selo de inspeção, mas Limoeiro já tem capacidade para isso, e faça esse levantamento e traga para a mesa redonda os donos de supermercado. E peça para fazer valer o programa Compre da Nossa Gente, valorize nosso povo, porque a fonte de emprego, tem certeza, para o produtor rural cada vez produzir mais e dar mais oportunidade a poder empregar mais pessoas, eu tenho certeza que vai engrandecer a nossa economia. Então, peço o apoio, senhor presidente, do senhor, da mesa diretora dessa casa, para poder a gente fazer uma mesa redonda importantíssima, para poder conversar com esses empresários, donos dessas empresas, para poder fazer valer essa vontade do produtor do nosso município. Perdi aqui os papéis aqui Outro requerimento que eu fiz importante foi pedindo à deputada Juliana Lucena que fizesse, através do DENOX, uma solicitação de técnicos que viessem ao nosso distrito para verificar o nosso açude, as condições de segurança, fazer um levantamento de tudo sobre o nosso açude do distrito do Bichopar. É um açude que está cheio, acredito que faltam uns 30 centímetros para sangrar, e é muito importante que tenha um acompanhamento técnico de pessoas da COGÉ, do DENOX, que conhecem isso aí, a parte de segurança. Aquilo lá, eu sei que todo aparelho é montado em cima de pedras, tudo, mas nada melhor do que ter uma avaliação técnica de tudo o que se pode oferecer à população com relação à segurança. E prontamente a deputada já recebeu, já está tramitando essa solicitação para fazer valer. Outro requerimento que eu fiz aqui pedi ao secretário Valdo para poder passar o patrulhamento nas estradas dos morros, Socorro, começando aqui pelo Socorro, Morro e Quixaba. E também a conclusão do patrulhamento da comunidade Maria Dias. Começou, a máquina quebrou, mas hoje eu já vi uma máquina já saindo ali de dentro da garagem, acredito que já foi consertado. Tem outra máquina aí que presta o serviço também. É importante para oferecer, tem que começar a fazer uma programação de recuperação das estradas. Nós sabemos que foi feita muita estrada dentro do nosso município, na Serra, Tabuleiro Alto, Jurema, Bichopar, Morro, Quixaba, Maria Dias, como quase todas as comunidades receberam encerramento. E agora precisa fazer o patrulhamento para poder corrigir as falhas que é promovido pelo momento de chuva que temos aqui no nosso município. A chuva já está diminuindo, já está começando, já está necessário fazer um cronograma de trabalho para a recuperação de todas as estradas, de patrulhamento nas estradas, que dá muitas, talvez 90% delas dá para fazer somente com a patrol e o carro-pipa. Então a gente pede para agilizar esse trabalho aqui dentro do nosso município, para poder oferecer condições de tráfego. Outro requerimento que eu fiz aqui foi também pedindo a limpeza do nosso cemitério. Semana passada, familiares foram para ser enterrados ali, mas está horrível, muito sujo, precisando de um bom olhar naquele Campo Santo, nosso cemitério, Nossa Senhora do Carmo. Eu fiz esse requerimento pedindo a Valda aí, através dessa secretaria, para fazer uma limpeza completa ali no nosso cemitério. Assunto que eu também não queria falar, mas vou comentar a respeito dessa recomendação que chegou do Ministério Público. Presidente, nós sabemos que a nossa igreja foi reformada, as torres da nossa igreja, graças aos bingos que aconteceram de ajudas dos católicos para recuperar aquelas torres da nossa catedral. Nós sabemos que os festivais de quadrilha que existem dentro do nosso município, muitos existem por causa dos bingos que é feito para arrecadar recursos. Nós sabemos que tem muita gente que faz tratamento em Fortaleza de saúde e as ajudas pede através de bingos, de rifas, dessas coisas.
Nós sabemos que tem muita gente que não tem condições de botar seu transporte em dia, aí faz um bingo, faz uma rifa, faz uma coisa para botar. É ilegal? Sim. Mas tanta coisa ilegal, eu vi o Hélio dizendo aqui, o Geói falando aqui, anda nas calçadas para você ver a ilegalidade. É vista, a olho nu. E aí uma coisa que eu nunca vi falar, que houve uma confusão num bingo, numa rifa, nunca vi falar. É uma coisa que sempre é feita para ajudar as pessoas, para ajudar grupos, para ajudar. Aí vem uma ordem aqui, uma ordem não, uma recomendação para essa casa, para dar andamento, publicizar. Aí senhor presidente, seria importante que essa comissão fosse feita mesmo, para conversar com o Ministério Público. Não vou dizer que feche os olhos, mas que qualifique aqueles momentos que é necessário, como é o da igreja, como é de recuperação das quadrilhas do nosso município. O Flauber sabe quantos big não tem, né, Flauber, para poder acontecer aqueles festivais de quadrilha, para ajudar uma pessoa que está doente, para a pessoa sair da dificuldade. Não digo feche os olhos, veja aí uma forma de poder arranjar uma legalidade para isso. O projeto de Valdir, não sei se contempla essas coisas, mas era importante que contemplasse, porque as pessoas precisam de ajudas. E nem o poder público pode estar ajudando todo mundo dessa forma que é necessário. E aí chegou uma determinação dessa aqui, que francamente me pegou de surpresa. Não esperava. Tanta coisa que essa casa tem para se preocupar. Tanta coisa que o Ministério Público tem para se preocupar. Fica aqui a minha crítica construtiva. Mas eu tenho certeza, na conversa com o promotor, vamos encontrar algum caminho. Pois não. Geraldo, parabenizar a sua fala e reforçar que essa casa já está agindo já. A assessoria jurídica já está entrando em contato já com a promotoria. Estamos montando aqui a comissão já para que possa nos receber, para a gente possa tratar esse assunto. Eu também concordo com toda a sua fala e suas palavras. Inclusive aqui no documento foi muito assim, firme com o bispo, citando o nome do bispo, do padre Raimundo Nonato Barbosa, do padre Raimundo, né? Então achei assim muito direcionado, né? Uma igreja que só faz o bem ao nosso município. Eu achei assim também, por isso que a gente vai agir rápido aqui e vamos aí sentar com o promotor para a gente dialogar e ver o que é que pode ser feito. Presidente, eu vejo... Pois não. Só 20 segundos, Geraldo. Pois não. Parte. Viu, presidente Pachá? Eu acho que Vossa Excelência podia até ver com a assessoria jurídica, porque, salvo engano, existem alguns entendimentos, os colegas George também, no sentido de que, em sendo sorteio, e esse sorteio sendo para atividades culturais, para atividades que não tenham um proveito econômico, salvo engano, há a possibilidade dele existir, em sendo sorteio, entendeu? Eu confesso que eu teria que eu tenho uma vaga lembrança, mas eu teria que dar uma olhada mais detalhada nisso. Mas eu acho que poderia ver a questão da assessoria jurídica nesse sentido, porque, na verdade, porque a igreja faz sorteio, né? Não é bingo. E se ela não tiver a questão do proveito econômico, tal, se for para atividades culturais, atividades religiosas, talvez haja essa possibilidade de liberação. É bom a gente ver isso aí com mais detalhe, para que a gente possa até ver essa questão com o próprio Ministério Público, se há realmente essa liberalidade, para que a gente possa, dessa maneira, sanaria o problema, né? Acho que é bom ver aí com a assessoria jurídica, que eu também me comprometo a me detalhar melhor nisso também. Jorge? Mas não, Jorge. Colega Domingos, você, de fato, não está falhando com a memória, não, Domingos. Existe, sim, essa previsão. Tem um princípio da adequação social. Eu encontrei, e vou passar para o nosso jurídico, um parecer do Ministério Público de São Paulo que trata sobre isso, sendo sem fins lucrativos, uma atividade filantrópica, né, uma ação beneficente, e que não seja de trato continuado, ou seja, sejam ações eventuais, isso pode ser emitido, inclusive, um alvará para funcionamento daquele evento. A gente sabe da ação da Diocese, é uma ação beneficente, mas a gente está tratando aqui também de associações, que muitas vezes mobilizam ações de fortalecimento da sua entidade, da sua comunidade, ajudando os que mais precisam. Não é nada de enriquecimento e, portanto, há um... Não, Jorge.
é algo diferente desses jogos de azar, desses jogos que acontecem, né? Portanto, a iniciativa, Heraldo, muito bem sua, dessa mobilização no sentido de atuar junto ao Ministério Público e corrigir essa distorção, esse olhar de que a diocese e qualquer outra associação promovente desses sorteios e bingos, rifas beneficentes sejam separadas dos jogos de azar. Obrigado, Jorge, pela contribuição, mas eu não vejo imposição de um pastor, de um padre, aos seus fiéis, para que obrigando a pessoa a comprar, contribuir. Não, fica à vontade. Como fomos visitados aqui nessa casa pelo o padre, na época, pedindo a contribuição dessa casa aqui, para que a gente restaurasse as torres da igreja de Limoeiro do Norte. Aí houve os bingos, houve as rifas, houve aquelas coisas, tudinho. E Limoeiro só teve a ganhar, tá aí as torres restauradas, aí veio gente de outros países aí, os técnicos aí, caríssimo. Estiveram aí com contender montado na praça, mas tudo com recurso levantado de doações de fiéis, porque queriam ver as coisas restauradas. Quantas pessoas não são beneficiadas por aí afora com esses bingos, com esses leilões, com essas coisas, que é beneficente? Então a gente tem que separar as coisas. Jogos todos, uma vaquejada é um jogo também. E aí tudo não foi, o Congresso agora não aprovou, foi aprovado, acabou-se, e pronto, resolveu o problema, precisando procurar os caminhos para se resolver o problema. Quem sabe esse projeto de Valdir vai ajudar, mas a gente não pode proibir logo de chegada logo assim, não. Temos que conversar com a sociedade, temos que conversar com Deus. Eu tenho certeza que o promotor vai se sensibilizar nesse encontro de vocês lá, eu acredito que vai trazer alguns resultados positivos. Eu agradeço, presidente, eu tenho certeza que vai acontecer.